Graça e paz, queridos e amados irmãos. Eu sou o pastor Hermes. Congrego na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, semeando a palavra. Essa igreja se encontra na Rua da Malau, número 257, Jardim Nova Cumbica. Referência à feira de quarta-feira. Nossos cultos acontecem nas quintas, terças e aos domingos. Quinta e terça, das 19 às 21, mais tardar 21h30. E aos domingos, nossos cultos acontecem das 8h30 da manhã às 11h. E aos domingos nós não temos culto à noite. Você que está parado, você que por um motivo desanimou, se anima, venha congregar conosco. Nós temos um compromisso de anunciar a Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo. A Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, um compromisso com a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Essa verdade que é o Evangelho, nós prezamos essa verdade. Hoje eu quero falar um pouco da expiação. O dia da expiação, que era feito uma vez por ano, onde o sacerdote entrava no lugar santíssimo. Para quê? Para prestar um sacrifício e purificar aquele lugar, onde ele teria que matar um bode, primeiro um novilho para purificação do próprio sacerdote, que tinha que purificar ele e a família. Era matado um novilho para purificar ele, para que ele pudesse entrar no lugar santíssimo e prestar um sacrifício. Ele teria que matar um bode. Para quê? Para expiar o pecado que foi feito o sacrifício ali, o povo fez o sacrifício, aquele sangue era dispergido ali em volta do altar, naquele lugar. Então tinha que uma vez por ano purificar aquele lugar. Então um bode era oferecido, o sangue do bode por todos, que ele punha a mão sobre a cabeça para purificar, simbolizando o quê? Que os pecados iam ser purificados, aquele lugar ia ser limpo. E tinha um outro bode, que era o emissário, onde o sacerdote colocava as mãos sobre ele. E esse bode era levado para o deserto por alguém, Azazel, simbolizando o que? Satanás. E todos os pecados eram levados dali. E aquele bode era solto no deserto. Nós queremos falar disso. Hoje não mais, porque Jesus prestou o sacrifício perfeito. Eu quero ler só aqui, no livro de Romanos, capítulo 3, no versículo 25 de Romanos 3, que está escrito: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de muitos. Esse aquém aqui significa Jesus Cristo. Esse propôs significa apresentar. Deus apresentou seu Filho Jesus Cristo como sacrifício pelo pecado, nossos pecados. Ele apresentou ele ao público. Esse será o quê? O seu substituto. Só que a partir do derramamento do sangue dele, não haverá mais sacrifício de animal, porque o sangue dele purificará todos de todo o pecado. O sangue de Jesus, por isso se diz hoje, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele seria nosso substituto, ia derramar o seu sangue para nos purificar de todo pecado, e eliminar aquela matança de animal.
Era um processo. E eu quero ler aqui no livro de Levítico, capítulo 16. Você vai ler ali e vai ter um entendimento de como que era feito o processo para tudo isso. Como que era feito. Levítico, no seu capítulo 16, está escrito assim, eu vou ler e depois você também lê na tua casa. Levítico, no seu capítulo 16, está escrito, o tema está escrito aqui, em Levítico 16. O dia da expiação, o dia do perdão. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Ele entrava com o novilho e matava esse novilho. E o sangue desse novilho é para purificar a ele, o sacerdote, substituto de Cristo, é o que Cristo viria substituir, porque Cristo é o sumo sacerdote. Então Arão matava esse novilho para ele e para a família, para purificar do pecado. E um outro animal era oferecido para quê? O carneiro era para uma oferta, um holocausto. Está entendendo? Versículo 4. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ciroulas de linho sobre a sua carne. Cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas. Por isso, banhará a sua carne na água e as vestirá. Versículo 5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá um novilho da expiação, que será para ele. O novilho era morto para expiação do pecado dele. Está vendo? Para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o quê? O novilho da expiação, que será para ele. Assim fará expiação para si e pela sua família. Então ele teria que oferecer um novilho para fazer expiação do pecado dele e da sua família. Por isso que a palavra disse, o homem santificado santifica a esposa santificada santifica o esposo e também santifica os filhos. Então Arão tinha que fazer esse processo, fazer expiação. Versículo 7, também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Então, sorte. Esse bode é pelo Senhor? Então, esse bode, nós vamos fazer expiação do pecado do povo. Está para entender? Expiação do pecado de quê? Mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. 2 bodes. Um separado para Deus, para sacrifício do povo. E um outro bode, que era o bode escolhido como emissário, ele ia impor as mãos sobre ele, ele seria amarrado e alguém ia levar esse bode e soltar ele lá no deserto. Simbolizando o quê? Que esse bode ia estar levando aquele pecado e consumido para lá. Né? Emissário. 11.
E Arão fará chegar o novilho da expiação, e com ele fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos, cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho, e com seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Assim fará para a tenda da congregação, que reside com eles no meio da sua impureza. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho, do sangue do bode, e porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre o altar com seu dedo 7 vezes, e purificará das imundícias dos filhos de Israel, e os santificará. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo, e Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. E banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo. Então fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar. Está vendo, irmãos, como seria a coisa? E aquele que tiver levado o bode, que era bode emissário, lavará suas vestes e banhará sua carne em água. Depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém, as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar, lavará suas vestes e banhará sua carne em água. Depois entrará no arraial. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, nem o peregrino entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos. Assim sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. E um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado,
para administrar o sacerdócio. No lugar de seu pai fará expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim fará expiação pelo santo santuário. Também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar. Semelhantemente, fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Queridos amados irmãos, eu te convido você para pegar essa palavra, esse texto, e meditar nele. Deu para perceber o processo que tinha que ser feito. Mas tudo isso, a alma oferecia o sacrifício, mas não era salva. Esse sacrifício era feito para quê? Para que a ira de Deus fosse aplacada. Porque a lei apontava o pecado. Mas a lei não salva. A lei não salvava, a lei não libertava. A lei só fazia com que eu reconhecesse que eu era um pecador. E Deus estava irado. Porque o salário do pecado é a morte. Deus sempre abominou o pecado. Deus nunca deixou de amar o pecador. Mas o pecado ele sempre abominou. E o povo vivia de parte de desobediência. E quando ele levava aquele animal, ele tinha que colocar a mão sobre a cabeça do animal e dizer, olha, quem teria que morrer era eu, que sou pecador. Mas você vai morrer no meu lugar. O animal, como inocente, ia morrer. Assim veio Jesus também para morrer, ser nosso substituto e morrer por nós. O que nós acabamos de ler ali, em Romanos, dizendo que Deus propôs a quem? Jesus. Ele apresentou Jesus para fazer expiação por nós. Ele enviou Jesus para ser o nosso substituto e ele foi e nos substituiu naquela cruz terrível. Mas antes o processo era todo isso. Você vê que o sacerdote tinha que fazer ele tinha que oferecer um animal, matar um novilho, e mais um animal para oferta em holocausto, para purificar a ele e a família, para que ele fosse preparado para prestar um sacrifício por pecadores, correndo o risco de morrer. Mas aquele a quem Deus propôs, Jesus Cristo, que ele enviou por amar a humanidade de tal maneira, ele veio para ser o nosso substituto, para nos remir, para nos comprar e nos levar de volta para Deus. E nós não valorizamos isso. O processo que ele tinha que fazer, a quantidade de animais que eram mortos, a sangueira que era. Os levitas preparavam tudo aquilo, o altar, as matanças, lavar aquilo ali, aquela matança de animal, noite e dia. E muitas pessoas não tinham o que oferecer. Por isso que quando Jesus Cristo veio, ele veio e derramou sangue por todos. E deixar escrito, todo aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todo aquele que confessar o seu pecado e se arrepender, será perdoado. E se meu sangue os purificará, purificarei com meu sangue. E pela fé em mim, depois de me confessar e se arrepender e deixar, o meu Pai vai te justificar. Pela fé em mim e na obra que eu fiz na cruz do Calvário. Todo aquele que confiar em mim, que crê na obra e me confessar, se arrepender e deixar, será salvo e será purificado de todo o pecado pelo meu sangue. A partir desse momento, Deus vem e justifica o pecador. Justificado pela fé em Jesus Cristo. A fé e a obra. A fé em Jesus e a fé na obra que ele executou lá na cruz do Calvário, pelo seu pecado. Mas nesse dia, uma vez por ano, tinha um dia da expiação. Nesse dia, todos os israelitas sabiam que aos 10 deste mês será
que aos 10 deste mês, do mês 7, será o dia da expiação. Levítico 23, 27. Havia sacrifício diário pelo pecado. Esse sacrifício era um animal oferecido e ele era morto para tirar o seu sangue. Porque sem derramamento de sangue não há purificação de pecado. Mas esse era o quê? Um dia especial de santa convocação. Todo israelita tinha que comparecer nesse dia. Aprendemos em Levítico 16 que o sumo sacerdote, aos processos que o sumo sacerdote tinha que fazer. Primeiro, ele, o sumo sacerdote, fazia uma preparação, se purificaria com água. Primeiro, ele tinha que se lavar com água. 2, vestiria suas vestes santas de linho. As vestes de linho, não era qualquer coisa. 3, mataria um novilho para fazer expiação por si e pela sua família. 4, tomaria uma vasilha de brasas do altar e entraria no Santo dos Santos para que a nuvem de incenso cobrisse o propiciatório, que era o lugar da expiação, da propiciação e da reconciliação com Deus. 5, tomaria o sangue do novilho, entraria pela segunda vez no lugar santo com sangue e o aspergiria 7 vezes sobre o propiciatório e diante dele. Mataria o bode para a oferta pelo pecado. Ultrapassaria o véu pela 3ª vez e faria com sangue como tinha feito com o sangue do novilho. Faria expiação pelo lugar santo e pelo altar do holocausto. Imporia as mãos sobre a cabeça do bode vivo. Confessaria os pecados do povo e enviaria o bode para o deserto. E tiraria as vestes de linho. Iria lavar-se, poria outra roupa e ofereceria o que? Um holocausto por si e pelo povo. Era uma coisa linda, mas era muito doída, era um trabalho muito grande que tinha que ser feito. E muitas vezes tinha pessoa que não tinha nada para oferecer, não tinha um animal para oferecer. Mas aí fazia todo aquele processo hoje. Amanhã teria que voltar de novo, que a pessoa já tinha pecado. A palavra diz que era constante. A matança de animal era diária, era o dia inteiro fazendo aquilo. Mas Deus tinha algo especial para todos, que era o teu filho. Que ele, olhando o sacrifício, o sofrimento do povo, e Deus demonstrou o seu amor de tal maneira. Ele olhou para a sua humanidade, olhou para o pecador, o homem condenado pelo pecado, a morte, o diabo matando. E Deus desejou o sacrifício perfeito. Ele propôs no seu filho, ele ofereceu o seu filho e apresentou: esse é o sacrifício perfeito, o meu filho amado, Jesus Cristo, a quem vai para morrer pelo pecado de muitos. Ele apresentou o seu filho como sacrifício perfeito, para ser feita expiação nele, para morrer por nós e nos resgatar das garras do pecado e da morte e nos livrar, nos libertar do pecado e da lei. Mas até aí, o sacerdote tinha que fazer todo esse processo. Esse dia era o quê? Impressionante. Santo e de grande importância. Ele era um dia de santo e de grande importância. Por quê? Porque os pecados de Israel eram expiados por meio de sangue, já que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Hebreus 10, 4.
Esse ritual devia repetir-se a cada ano. Levítico 6, 16, 34 está escrito: a cada ano o sacerdote tinha que entrar no lugar santíssimo, fazer todo esse processo. Nós lemos em Levítico 16, que nós estamos falando aqui agora. Todo esse processo era feito nesse dia, uma vez por ano. Era o Yom Kippur. Era o dia da expiação, onde o pecado do povo durante todo aquele ano era expiado. E o lugar santíssimo era purificado. E aqueles pecados eram o quê? Ele impunha a mão sobre a cabeça de um bode, que era o bode emissário, e tinha alguém que era designado para pegar aquele bode e levar ele e soltar no deserto. E os pecados seriam consumidos por lá. Então ele disse, olha, esse ritual devia repetir-se a cada ano. Levítico 16, 34, você pode ler lá. Até aquele dia grandioso em que Cristo seria oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Hebreus 9, 28. Isso durou até aquele grande dia, que o sacrifício foi feito em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando Jesus está na cruz, ele disse algumas palavras. Primeiro, ele pediu água. Enfiaram uma espuma de vinagre na boca dele, aquele sol escardante. Depois ele disse, olha para o povo. O homem dizia, Herodes falava, eu não vejo nada nele, vamos soltar ele. Vamos matar aqueles que devem cometer o pecado, Barrabás. E o povo gritou, solta Barrabás e crucifica Jesus. E se você soltar ele, você vai lutar contra César. Você vai perder a sua hegemonia que você tem. E Jesus olha para eles e disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Ele ora para João, que estava ali, e disse, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho, cuide dela. E João passou a cuidar de Maria, que foi gerada no ventre dela. Jesus estava ali vendo o filho Jesus sacrificado na cruz do Calvário. E Jesus, por último, disse, Pai, está tudo consumado. Quer dizer o que, Pai? Está tudo feito. Aquilo que o Senhor me enviou para fazer, eu não meti nem uma vírgula, está tudo consumado. Ele olha e diz, em tua mão entrego o meu espírito. E expirou. Significa que a morte não tocou nele, porque em João 10, 16, 17, ele disse, dou a minha vida, e a ninguém a tira de mim, porque eu tenho poder para dar e tornar a tirá-la. E no terceiro dia, ele deu um tapa na cara da morte, tampou a terra e saiu para fora. E a morte nunca mais tocará nele. Ele venceu a morte, o inferno e o pecado. E naquela hora que ele falou essas palavras, diz que o sacerdote estava na porta para prestar o sacrifício. Quando ele foi para entrar, que ele entrava, diz que veio uma mão de cima, aquela cortina forte, enhorada, que estava na porta, veio uma mão de cima e rasgou a cortina, de cima a baixo, dizendo que, a partir desse momento, o sacrifício perfeito foi feito lá na cruz. A partir de agora, não há mais sacrifício de sangue, porque o sacrifício perfeito foi feito lá na cruz do Calvário. O sangue do meu filho, o sangue de Jesus Cristo, a partir de hoje, purificará de todos os pecados. O sacrifício perfeito foi feito nele. Deus apresentou o seu filho e nele, ele imputou o nosso pecado sobre ele. Ele fez o sacrifício na carne dele, sacrificou, matou o nosso pecado na carne dele e nos livrou da condenação da morte e do inferno. O sacrifício perfeito foi feito nele. O que Romanos disse, que nós acabamos de ler lá em Romanos, que ele disse, lá em Romanos, capítulo 7, no seu versículo 7, no seu versículo 20, Romanos 7, no seu versículo 20, Romanos 7, no seu versículo, Romanos 3,
no seu versículo 25, que nós lemos, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Leia esse texto, meus amados, e medita nisso. Como é que nós estamos hoje? Hoje nós temos a palavra, não precisamos mais de sacrifício, mas nós vivemos pecando contra Deus, porque perdemos o temor a Deus. Olha para esse sacrifício, olha pelo sofrimento desse sacerdote para fazer todo esse ritual, para desviar a ira de Deus, para aplacar a ira de Deus que Deus queria. A ira de Deus estava acesa contra o pecado, mas quando era derramado sangue, a ira de Deus era aplacada, desviava aquela ira que Deus tinha de até exterminar com o povo. Deus, quando o sangue era derramado e passado sobre o propiciatório, a ira de Deus era aplacada. E Jesus Cristo veio e prestou um sacrifício para nos purificar dos nossos pecados. Por isso João disse, se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, não só o nosso, mas de todo aquele que for até Jesus e confessar o seu pecado e deixar. Soberano Deus, que o Senhor, meu Pai, venha abrir os nossos olhos, que o Senhor venha nos fazer reconhecer o sacrifício de nosso amado Jesus Cristo, lá naquela cruz do Calvário. Que nós venhamos lembrar do sacrifício que era feito com um animal inocente, mas depois veio fazer veio, meu Pai, ser feito o sacrifício na carne de Jesus Cristo, na vida dele. E ele derramou o teu sangue na última gota, nos resgatou para Deus, nos libertou da condenação da lei e da morte do pecado, e nos levou a reconciliar com Deus. E hoje ele está vivo, à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele está com um mediador, e ele nos enviou um consolador que está dentro de mim e de você, o Espírito Santo, que ora por mim, que ora em mim, que ora por você, que ora em você, e nos leva até Deus. Então vamos voltar para Cristo. Vamos dizer não para o pecado, e sim para Deus. Soberano Deus, receba, Pai, abençoa nossas vidas. Você que vê esse vídeo, inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um gostei. Temos muitos estudos e vamos aprender junto para nós ter uma vida espiritual abundante em Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue falando, te dando sabedoria, para você viver em comunhão constante com o nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe.